Olá, vendedores! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um livro de vendas e negociação que se chama. O título do livro é Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. Esse livro ele foi escrito por William Ury. Então vamos falar sobre ele hoje. Olha só, eu gostaria primeiro que vocês refletissem, né, principalmente quem trabalha com vendas há algum tempo, né, que já fez vários atendimentos. Você já tentou convencer um cliente, mas só que você sentiu que algo travava, né? Mesmo você fazendo tudo, né? Mesmo você tentando explicar para ele o porquê que o que você está vendendo é interessante para ele, né? O porquê que é importante ele ter ali aquele produto, aquele serviço. E o William Ury ele explica que antes de você negociar com o outro, você precisa negociar com você mesmo, né? Porque quem é vendedor sabe que é desafiante ser vendedor. Por quê? Porque diante de um grande volume ali de leads, né, você acaba levando muitos nãos, né? Então o vendedor ele tem que ter muito controle emocional, né? E nesse livro, William Ury, ele explica o seguinte, que esse sim que você busca do outro, primeiro você precisa dar ele a você mesmo. E como que isso funciona, né? É até estranho de ouvir. Mas assim, se você não for um bom negociador com você mesmo, né? Se você não chegar ao sim com você mesmo, é difícil você chegar ao sim com o outro, porque o outro ele sente, né? Por mais que ele esteja a quilômetros de distância, por mais que ele não esteja te vendo, às vezes a ligação ali é por chamada, é telefônica, né? Às vezes não é por vídeo, né? Não são todas as reuniões de vendas que são feitas por vídeo. O cliente ele sente quando você está inseguro, quando você está triste, quando você não está bem emocionalmente, né? Ele sente isso e você acaba não gerando ali uma segurança, uma confiança para ele, certo? Por isso que a questão emocional ali do vendedor é bastante importante. E hoje eu vou mostrar para vocês 6 princípios do livro, né, como chegar ao sim com você mesmo, que pode mudar completamente a sua postura em vendas e pode te ajudar a vender mais. Temos alguns pontos, né? E o primeiro ponto que o William Ury cita ali no livro é o seguinte: colocar-se no seu lugar. Mas como assim? Como eu vou me colocar no meu lugar? Né? Você deve estar se perguntando. É o seguinte, antes de você querer agradar ali o seu cliente, você precisa agradar também a você. Você precisa olhar para você e entender quais são as suas necessidades, o que te faz feliz, o que você pode fazer por você mesmo para que você se sinta bem, né? Para que você se sinta seguro, para passar essa segurança para outra pessoa, né? Que você está oferecendo algo. E em vendas, muitas perdas elas acontecem por quê? Porque o vendedor ele acaba se colocando abaixo do cliente, né? Acaba ficando ali inseguro, né? Tem dificuldade para dizer não para o cliente, né? Porque na venda também tem os seus limites, né? Quem trabalha com negociação sabe que tem um ticket ali que a pessoa não pode ser abaixo, né? Tem um limite ali, então o vendedor ele tem que saber qual que é o seu limite, ele tem que saber dizer não também, tem que saber colocar limite ali, né? Para o seu potencial cliente de uma forma respeitosa, é claro, né, e educada. Então, o vendedor ele muitas vezes tenta provar o seu valor, ele aceita condições que não fazem sentido, né, só para tentar agradar ali, e vendas não é sobre isso, né? E o William Ury ele chama isso de autorrespeito na negociação, né? Porque a negociação ela tem que ser um ganha-ganha. Ela não pode ser um lado perde e o outro ganha, não, para ambas as partes. Tem que ser o ganha-ganha também. O vendedor ele não pode sair perdendo, né? O cliente também não pode sair perdendo. E o vendedor ele tem que olhar para esses dois lados, né? E saber colocar esse limite. Então, qual que é a aplicação prática para esse tópico aqui? Quando você sabe o seu lugar, você não implora pela decisão, você conduz a venda. E como que você conduz a venda?
Aí é uma outra parte, né? A questão do diagnóstico. Como eu falei no último vídeo, eu falei sobre o Lips Pincelling, que é um método de diagnóstico, né? Então, a venda ela tem várias etapas, é importante estudar cada etapa separadamente, né? Existem vários livros que falam sobre cada uma dessas etapas, existem vários métodos, então é importante o vendedor ele estar sempre buscando se desenvolver, né? Para poder crescer cada vez mais e cada vez mais fazer mais vendas, né? E o segundo ponto é desenvolver sua bátina interior. Você deve estar se perguntando, mas o que é isso? O que é bátina interior? Então, o conceito-chave do livro. O que significa bátina? É a melhor alternativa a um acordo negociado, né? Então, a bátina interior é saber que você fica bem mesmo se o cliente disser não, né? É ter um controle emocional ali na venda, porque você vai ouvir muitos nãos, né? Vai ter dias que você não vai ouvir só não, vai ter dias que você não vai vender, mas é importante ter esse controle emocional e entender que se você está plantando, uma hora ou outra a colheita vai vir, né? De uma forma ou de outra, a colheita ela vai vir. Então, o que que acontece? Sem essa baixa no interior, o vendedor, ele, ele acaba pressionando ali o potencial cliente e o potencial cliente sente isso, né? E essa pressão faz com que haja um afastamento ali, né? Acaba não gerando uma conexão, acaba afastando o cliente, né? E às vezes acaba até perdendo, porque o cliente ele sente, né? Quando o vendedor está querendo vender a qualquer custo, quando ele está ansioso, né? Então, se o vendedor tiver isso bem alinhado, né? Ele vai conseguir ter esse controle emocional. Ele vai entender que se o produto que ele está vendendo, o serviço, se ele fez um bom diagnóstico, se ele levantou as dores, os problemas, se ele mostrou bem a solução ali, se o cliente entendeu, mesmo que ele diga não ali, mas uma hora ou outra ele vai voltar, né? Então, o vendedor ele aprende a ter esse controle emocional, tá? De entender que ele fez o possível ali para aquela venda acontecer, mas ela não aconteceu, então não depende dele agora, né? Agora é ter o controle emocional, é entender que cada cliente tem o seu tempo também, é ele se manter firme, se sustentar ali e continuar, né? Não deu certo com um, vai dar certo com o outro. Então, quem tem alternativas, né? Quem sabe conduzir, quem entende todo esse processo, ele não negocia com medo, né? Ele tem ali uma segurança. E o ponto 3, né, é reenquadrar seu panorama. Como que você vai fazer isso? Qual que é a ideia central? O problema não é o que o cliente diz, é como você interpreta o que ele diz. Então, quando o cliente diz, vou pensar, por exemplo, vou pensar, está caro, não é o momento, o vendedor imaturo, ele se sente rejeitado às vezes. Às vezes ele acha que o problema é ele, se sente excluído. E o vendedor estratégico ele já vê nessas objeções aí uma informação, né? É uma informação para ele. E através dessa informação, o que que ele vai fazer com isso? Aí ele pensa, o que que eu faço com essa informação? Ele vai diagnosticar, ele vai fazer mais perguntas para entender o que está por trás ali dessa informação, né? Ele vai validar isso também para saber se isso é real, né? E ele vai chegar em uma conclusão e ele vai entender, né? Se não for real, né? Ele vai tratar, ele vai descobrir qual que é a verdadeira objeção, ele vai conduzir ali para poder ajudar a, o potencial cliente ali a chegar a uma decisão, né? E realmente a pessoa estiver só enrolando ali, e realmente não fizer sentido e ela não for prioridade para ela, ele também vai entender, né? Ele vai diagnosticar, vai entender e não vai perder tempo mais ali com aquela pessoa e vai partir para outra. Então é assim. Então, aplicação prática, reenquadrar o panorama, transforma as objeções em diagnóstico.
Então, o vendedor ele sai do confronto e ele entra na condução. Em momento algum, ele vai confrontar ali o potencial lead, né? Ele vai conduzir e ele vai acolher e ele vai ajudar o potencial cliente a tomar uma decisão. E o ponto 4, o vendedor ele precisa manter-se no presente. Então, é um dos conceitos do livro. Grande parte da ansiedade vem de antecipar o futuro. Então, em vendas, isso aparece como medo do não, né? Medo de levar um não. A questão de ficar muito ansioso porque de achar que ele precisa fechar a qualquer custo, né? Que a venda ele precisa acontecer ali no momento que ele quer, né? E não é assim. Cada cliente tem um tempo ali de decisão. Não é toda vez que você vai sair de uma reunião que já vai fechar a venda ali. Às vezes demora algum tempo, às vezes demora uma semana, 3 dias, às vezes demora um mês, 2 meses. Então, tem que ter paciência nesse sentido, tem que ter controle emocional, tem que entender. Discurso acelerado, né? Quando não se mantém no presente, ele fica ansioso, né? Então ele começa a falar rápido. Então isso tudo acaba gerando descontrole emocional, acaba atrapalhando na venda, porque a pessoa que está ali, né, ela sente, né? Enfim. Então a negociação, ela acontece, né, agora, não no cenário que você cria na sua cabeça. Então é importante ter consciência disso. E quando você está presente ali, você acaba tendo uma escutativa melhor, você escuta melhor. E quando você escuta melhor, você entende melhor e suas perguntas também são melhores. E quem escuta melhor acaba vendendo melhor. E o ponto 5 é respeitar os outros. Qual que é a ideia central? Respeitar o outro não é ceder, né? Respeitar o outro é não confrontar ele ali, né? Não entrar em discussão, mas colocar limites com respeito e educação. Então, a explicação de William Uro mostra que o respeito, ele desarma a pessoa que já chega ali, né? Já querendo colocar ali algum conflito, né? Cria abertura, gera confiança, né? Então, mesmo que o potencial cliente ele acabe tentando te desrespeitar de alguma forma, colocando alguma palavra que não seja legal, algum comportamento, então é importante ter esse respeito, né? Para você gerar ali uma confiança. Mas é claro, sempre colocando limites. E em vendas consultivas, você valida a visão do cliente, você não discute objeção de forma alguma. Objeção não é para ser discutida, a objeção é para ser entendida. Então você precisa entender ali a objeção e precisa, a partir dessa escutativa, você precisa conduzir, saber gerar valor, entender, né? Não tentar vencer o cliente. Porque as pessoas, de um modo geral, elas não resistem a quem as pessoas não resistem a quem as respeita, né? Então, se você respeitar o outro, você só tem a ganhar com isso. Ponto 6. Saber dar e receber. Qual é o conceito-chave? Negociação é troca, não é imposição. Como eu falei anteriormente, é um ganha-ganha, então é uma troca. Você ganha, eu ganho. É isso. E conclusão, né? Para a gente concluir aqui, o maior erro em vendas é tentar convencer o cliente antes de estar alinhado internamente. Então, você precisa ter esse alinhamento com você mesmo, né? E tentar convencer o cliente, tentar conduzi-lo. E é isso, pessoal. Se esse vídeo fez sentido, né? Curte, né? Dá um toquinho aí no joinha. Se inscreva no canal, comenta aqui.
Quais esses pontos você mais precisa desenvolver nas suas vendas hoje? Me conta aqui que eu quero saber.